Olá, bem-vinda a essa versão light da Transformação Mágica de Vida. Se você é nova aqui, aproveita que o universo te trouxe nesse lugar. Nada é por acaso e o universo nunca erra. Então já pode curtir esse vídeo que com certeza tem algo que possa ajudar a contribuir na sua vida ou então algo que você possa compartilhar com alguém no final. Hoje o tema é Superando o Medo, isso mesmo. Todos os temas, todos os títulos dos nossos temas dessa sequência de vídeos da Transformação Mágica de Vida na versão Light, TMV Light, são inspirados no livro 21 Dias para Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Mas todos os conteúdos são meus e eu fiquei tomada pela emoção e pela vontade de transformar a minha vida. E o meu processo de transformação eu inspirei nesses temas da Louise Hay e estou gravando esse processo todo de transformação na minha vida para compartilhar com você. Então, tá aqui o meu caderninho da Vida Mágica. Todas as coisas que eu estou fazendo para mim, eu estou compartilhando aqui com você, tá bom? Então, esses vídeos dessa versão do TMV Light são vídeos de práticas que eu estou fazendo para mim e de entendimentos que veio pela minha espiritualidade para aplicar na minha vida, tá bom? Então eu quero compartilhar isso com você e que você aplique na sua vida também, se for assim a sua vontade. E se você escolhe isso, tomara que isso faça diferença na sua vida, ok? O tema de hoje, então, é superando o medo. Eu roteirizo tudo e anoto todas as coisas que eu fiz aqui, mas eu quero conversar com você primeiro sobre o que são os medos, né? Em primeira instância, ter medo é um ato de inteligência biológica, evolutiva, tá? Então, desde nossa evolução, o medo é algo que nos mantém vivos, tá bom? Porque se a gente não tivesse medo de altura, talvez a gente estaria aí correndo sérios riscos andando nas beiradinhas dos prédios aí, quem sabe, sofrendo mais acidentes. Se a gente não tivesse medo dos perigos, talvez a gente enfrentasse os perigos com um pouco de ousadia a mais e talvez isso custasse a nossa vida. Então, por uma questão evolutiva, o medo está aí para nos proteger de alguma forma. O que acontece é que às vezes o medo perde o tom, ele perde o tamanho, a dimensão certa. Às vezes o medo que deveria te ajudar, ele te paralisa e transforma em pânico. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Como superar o nosso medo? Nos tempos de hoje, o que realmente está colocando sua vida em risco? Se existe alguma coisa que realmente está colocando sua vida em risco, sim, há sim de se ter medo, mas também há de se fazer algo a respeito para que você volte para o seu estado de estar segura. Mas, se esse medo é medo de não ser suficiente, medo de não dar conta, se esse medo está mais associado com alguma insegurança nesse sentido, se é algo mais mental, se é mais alguma coisa que está dentro da sua cabeça do que de fato algo concreto, eu gostaria de te ajudar a superar, assim como eu estou fazendo na minha vida. Como eu tenho feito? Olha, primeiro, olhe bem para esse medo. É medo de não ser suficiente. Medo de não ser suficiente em quê? Medo de não ser suficiente para quem? Desde quando você sente esse medo? Então, se fazer essas perguntas, para que você entre no primeiro passo que eu anotei aqui, olha. Encontre o que é de fato esse medo. Entenda o que é de fato esse medo. Detalhadamente. Eu até coloco essa palavra maiorzinha aqui no meu diário da Transformação Mágica de Vida. Detalhadamente, o que é esse medo? Medo de quê? Medo de quem? Por quê? Quando que esse medo acontece? Desde quando esse medo vem acontecendo? Então, se você puder fazer isso num papel, no seu caderninho da Vida Mágica, faça. Detalhe esse medo. Quanto mais detalhes você colocar nele, melhor vai ser para o seu entendimento de superá-lo. Depois eu coloco aqui, ó, fragmentar essas informações. Eu tenho medo de não ser suficiente no meu trabalho. Baseado em quê? Baseado em ter muitas coisas para fazer e eu não sei se eu vou dar conta de executar tudo? Pera, será que existe organização que possa te ajudar? Será que você precisa de um auxiliar mesmo para te ajudar, para você conseguir dar conta? O que é, de fato, o problema desse não sou suficiente no meu trabalho? Entendeu? Quando você fragmenta o seu medo, você vê o que você pode lidar e o que você não pode lidar. O que você pode lidar, você dá um jeito de enfrentar. Aquilo que você não pode lidar, ou você pede ajuda, ou você aceita.
Compreendeu? Eu quero que você coloque isso no seu contexto para que você consiga estabelecer uma conexão com isso que eu estou trazendo aqui para você. Que mais, ó? Olhe para esse medo e imagine, no pior cenário, qual é a pior coisa que pode acontecer nesse aspecto desse medo? Ah, eu tenho medo de fracassar. De fracassar em quê? Já entendeu isso? Ah, eu tenho medo de fracassar nos relacionamentos. No pior cenário, o que está acontecendo? Ah, eu estou terminando o meu namoro. Esse é o pior cenário? Imagine bem. Ah, estou terminando meu namoro, estou ficando sozinha. O que se aprende no término de um relacionamento? Outros relacionamentos virão, você não cometerá os mesmos erros. E outra coisa, esse é o pior cenário. Observe, o pior cenário nesse medo seu é você terminar solteira. Terminar um relacionamento e ficar solteira. A sua vida não está em risco, de fato, nessa situação. Você, de fato, não está correndo sérios riscos de morrer nessa situação. Nessa situação, o risco que você está correndo é de ficar solteira. Mas enquanto você está vivendo o medo, não olha exatamente para onde ele é, para onde ele está te levando, como ele é, o tamanho dele, e qual o pior cenário, você não vê que a sua vida, de fato, talvez não esteja em risco. E aí você sofre como se sua vida estivesse em risco. Você entra em desespero, fica travada, em pânico, como se sua vida estivesse em risco. Mas por quê? Porque você está olhando para o medo de longe, você não conseguiu se aproximar. Na fábula O Cavaleiro Preso na Armadura, o último capítulo trata muito sobre medo. No meu curso, O Despertar do Novo Eu, a gente detalha muito bem esse último capítulo. Mas o livro está aí para todos, então se você puder ler, leia O Cavaleiro Preso na Armadura. O último capítulo trata sobre medo e ajuda. Porque no fim das contas, você escuta muito por aí falar que 80% dos seus medos nem se tornarão reais. O que eu posso dizer para você é que a maioria dos nossos medos são dragões de fumaça, dragões enormes, assustadores, mas são de fumaça. Quando você começa a se aproximar deles, você percebe que por um instante vai ficar tudo cinza, vai ficar tudo turvo e você vai enxergar pouco. Mas se você continuar a caminhar, muito provavelmente você vai passar por eles e nem vai se dar conta. Hoje, quando você olha para trás na sua vida e pensa, quantas coisas eu já tive medo e já superei? Consegue fazer isso? Olha para trás na sua vida e pensa, quantos medos eu tinha que me paralisavam e que eu consegui superar? Você vai ver que você fechou seus olhos, atravessou aquele dragão de fumaça e do outro lado você olhou e viu que era só fumaça, que era só um medo, não era real e que você conseguiu. É claro que quando a gente tem medo de alguma coisa, por um breve instante ou por um instante não tão breve assim, a gente vive um mundo cinza. A gente tem o coração disparado, a ansiedade ataca porque a gente está com medo de tal coisa. Mas o medo, ele não é o contrário da coragem. O medo e a coragem podem andar juntos. A coragem é a iniciativa que se tem para enfrentar o medo, ok? Então, quando você sentir medo de alguma coisa, pega um bocado de coragem, coloca aí no seu peito, abrace essa coragem e vá com a coragem e com o medo, que você vai ver que você vai chegar do outro lado. Muitas coisas você já superou. Essa que está aí te assustando também você vai superar. E eu estou dizendo isso mais para mim do que para você. Porque às vezes eu tenho medo de algumas coisas, porque eu sou humana. E eu olho para mim e eu penso, quais outras coisas você teve medo e você superou? Eu tive medo de viajar sozinha e o meu trabalho me fazia viajar sozinha. Eu tive medo de entrar no avião, mas eu entrei no avião e viajei de avião várias vezes. Eu tive medo de engravidar e ter um filho, mas eu engravidei e tive uma filha linda. Enquanto eu estava grávida, eu tive medo do parto. O parto aconteceu e ela nasceu muito saudável. Então a gente tem medos e medos e medos, mas se a gente continua, como diria a Doris, continue a nadar, continue a nadar. Continue a nadar, continue em frente, que você vai ver que você vai passar por eles e vai sobreviver, tá bom? Então lembre-se disso. Quando aquilo de fato não coloca a sua vida em risco, você pode enfrentar e vencer, porque você é loba, você é incrível, você é grande. Então eu deixo aqui para você um pouquinho da minha coragem, um pouquinho do meu enfrentamento e digo para você que sim, é possível, mas é possível quando você leva junto com você
a coragem, tá bom? Então, se você tá com medo, vai com medo mesmo, mas pode levar um pouquinho de coragem, tá bom? Todos nós temos. Pode olhar para o passado e ver como você superou e recuperar aquela guerreira, que aquela guerreira vai te ajudar a atravessar mais um dia de dificuldade. Quanto mais amor você coloca em si, maior é a força de coragem que você vai ter para enfrentar os seus medos, tá bom? Estamos juntas. No final das contas, somos uma só. Quando você está feliz, eu estou feliz. Eu desejo que você esteja aprendendo com esse processo todo, assim como eu estou, e desejo também que a abundância esteja com todas vocês. Um super beijo. Se você ainda não é inscrita nesse canal, aproveita, tá bom? E se você gostou, compartilha esse vídeo com alguém, traz mais das suas amigas para compartilhar da nossa espiritualidade, do nosso desenvolvimento, porque aqui a gente cresce juntas no processo de ser cada vez mais feliz e abundante, porque a gente merece. Beijo, beijo, até a próxima.